FSA em ação. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do FSA em Ação. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui para falar com vocês. Mas antes de introduzir eles, eu quero introduzir aqui meu amigo Daniel Jimenez, que vocês devem conhecer das redes sociais da FSA. Fala aí, Dani, se apresenta aí. Oi, pessoal, tudo bem? Os coordenadores aqui presentes já falaram que me viram nas redes sociais. Acho que eu devo ser conhecido aqui na ABC de certa forma, né? Queria convidar vocês aqui a acompanhar nosso programa e vamos às introduções, né? Primeiramente aqui, queria introduzir o Heitor Borali, que ele é mestre em Educação e Formação de Educadores, coordenador pedagógico no SESI São Paulo e docente de ensino superior. Além disso, ele é professor da pós-graduação do SESI no ensino de Ciências Naturais. E aí, gente, tudo bem? Opa. E também o professor Eduardo Oliveira, que é doutor em Administração de Empresas na linha de Finanças Estratégicas pelo Mackenzie, atualmente professor na ETEC JK, que tem a sua filial em Diadema e em muitas cidades, pelo que eu descobri, e é empresário também e veio participar do programa com a gente. Fala, Daniel. Fala, Marcelo. Bom dia para todo mundo aí, boa tarde para quem, boa noite para quem for assistir gravado depois aí. Obrigado pelo convite. Que isso. Hoje a gente vai falar sobre como se preparar para a vida universitária, falar um pouco sobre vestibular no meio do ano, no final do ano, né? E a gente preparou aqui alguns tópicos para a gente começar, assim, já para iniciar. Eu queria entender de vocês qual que é, para introduzir assim, a diferença entre o vestibular do meio do ano e o do final. Vamos lá, então. Vestibulares de finais de ano e início de outro ano é aquele vestibular que é muito mais procurado pelo estudante que terminou o ensino médio. Então é um vestibular que vocês vão receber nas universidades uma galera ali da faixa dos 17, 18 anos que terminou o terceiro ano do ensino médio e tem uma grande procura. Já no meio do ano a gente acaba recebendo mais nas universidades aqueles estudantes que por muito tempo deixaram pausada o sonho de fazer o ensino superior e estão resgatando. Então, pessoas que terminaram o ensino médio há bastante tempo ou pessoas que estão procurando segunda graduação. É muito difícil você ter ali no vestibular do meio do ano um estudante que está saindo do ensino médio ou que saiu no ano anterior e está começando ali uma carreira. Algumas vezes você tem aquele estudante que vem de cursinho para ingressar no meio do ano. Mas, geralmente, é a galera que pausou os estudos por um tempo e vai retomar ali o sonho do ensino superior. Ou às vezes não passou, né, no vestibular do Ou às final vezes do não ano, passou, vai tentar exato. de novo, né? Uhum. Pode acontecer. Mas a preparação para o aluno que vai fazer no meio do ano e para o final é diferente? Não, eu acho que é a mesma, assim. Pelo menos, falando, o que eu acompanho bastante lá na ETEC JK, porque, inclusive, esse ano foi a primeira... Eu sou professor universitário, dou aula em pós-graduação também, e esse ano, quando eu retornei lá para a ETEC JK, me deram uma missão de dar aula para o MTEC, que é o ensino médio com o técnico, né? Então, acabei me aproximando muito desses jovens que estão estudando para fazer o vestibular e etc, né? Então, eu percebo que, assim, a preparação é a mesma, porque eles têm um foco muito grande, principalmente em universidades federais e, né, estaduais, né, as grandes aí. Então, eles vão se preparar até além do que está ali, né? Então, por exemplo, eu percebo que a maioria dos alunos com quem eu converso, eles procuram cursinhos, né? Eles vão buscar cursinhos. E fora os cursinhos, eles buscam ainda materiais alternativos ainda. Então, são pessoas alunos que vão tentar ali estudar mais, porque sabem que vai ter um desafio grande ali, né? E agora, baseado no que o professor falou, eu acho que a dificuldade é a mesma, né? Eu acho que o que muda é a quantidade de pessoas. Final de ano deve ter muito mais pessoas, porque você junta toda essa galera que está se formando e já quer emendar, vamos dizer assim, mas às vezes o pessoal que está tentando segunda, terceira vez vestibular, então eu acho que a quantidade é maior e aí provavelmente as vagas são limitadas, então a pessoa vai deixar para tentar no meio do ano. E no vestibular do meio do ano a gente também tem aqueles casos dos estudantes que muitas vezes estavam em dúvida de qual carreira seguir e tiveram mais um tempinho ali para pensar e conseguiram decidir quais são os vestibulares, quais os cursos que eles vão pleitear. Então, muitas vezes, o estudante, nesse período que ele terminou o ensino médio, no final do ano, ele se prepara pensando em quais carreiras ele vai seguir até o meio do ano
e aí ele faz o vestibular do meio do ano com maior assertividade. Mas tá tudo bem, galera, mudar de carreira, tá tudo bem começar uma graduação, ver que não é isso e você mudar os seus planos do projeto de vida. Nada é 100% de certeza. E vocês sentem que tem... Inclusive eu fiz isso, só para pontuar. Comecei na engenharia, mudei para administração depois. Você mencionou da ETEC, eu fiz ETEC também, me formei em mecatrônica lá. O Anderson comentou que também fez a parte de mecânica e fui jornalista. Então, né, cada um segue pro seu lado, vai descobrindo. E até entrando nesse assunto, vocês acham que tem muito uma pressão, seja da própria instituição de ensino, da família, ou até interna do aluno, de tipo assim, pô, o ensino médio tá acabando, eu tenho que entrar na faculdade em janeiro. Vocês veem isso? Que existe isso ou não? Na verdade, quando a gente olha para essas juventudes, elas são juventudes muito diversas. O que a gente tem com o adolescente em formação? A gente tem uma pressão sobre o processo de escolhas. E aí cabe às escolas de educação regular, de ensino médio, ajudarem o aluno a ter mais assertividade nessa escolha. Só que as escolhas ele faz todos os dias um tipo de escolha. É que essa escolha entre carreira profissional, carreira universitária ou mercado de trabalho é uma escolha que para ele traz uma ansiedade muito grande. Então existe uma pressão interna do jovem de descobrir quais são os seus potenciais para ele conseguir efetivamente ingressar numa carreira. Tem aquela questão da família, e aí a gente ainda tem no Brasil muitas famílias que dão preferência àquelas profissões que são um pouquinho mais tradicionais, historicamente, conceituando como o direito, a medicina e a engenharia. E aí o aluno começa, poxa, meu pai é médico, minha mãe é engenheira, minha prima é dentista e eu tenho que seguir uma dessas áreas. E ele quer cursar artes cênicas. E tem essa pressão da família. Né? E a gente também tem uma questão da própria sociedade que, conforme os anos vão passando, esse jovem vai sendo pressionado ou a ingressar no mercado de trabalho e ter uma carreira de sucesso, ou a ingressar no ensino superior e ter uma formação acadêmica de sucesso. Então a gente tem pressões para todos os lados em uma cabeça que está ainda sendo formada, biologicamente sendo formada, né? O cérebro está ainda em constituição para aprender efetivamente quais são as próprias escolhas que ele precisa fazer. Então a gente tem essas pressões sim, mas eu acho que a pressão interna desse jovem é maior do que qualquer uma das outras, porque ele ainda tem que lidar com a frustração e com a expectativa que o outro depositou nele. Mas eu acho que isso aí é atemporal. Atemporal. Porque eu acho que os nossos pais fizeram isso, a gente provavelmente vai fazer com os nossos filhos também, e acho que vai continuar, porque essa ansiedade do jovem é também do pai, né? De saber que o filho vai estar encaminhado, ter uma profissão, uma carreira, e para a gente, de certa idade, é difícil entender também a modernidade, que é natural, é um processo natural. Então, a gente estava conversando aqui, né? O Anderson falou que fez Senai, né? Por exemplo. Eu também fiz Senai. Então, eu começo minha carreira na mecânica. Eu fiz mecânica geral. Então, eu era mecânico de manutenção, porque eu trabalhava numa indústria, porque existiam indústrias, né? E hoje em dia, as indústrias cada vez estão mais escassas, né? E hoje o jovem vai ganhar dinheiro às vezes com o TikTok. Então, quando o jovem chega e fala, eu não vou fazer faculdade, eu vou fazer faculdade de artes cênicas e vou ser TikToker, ou vou, sei lá, montar uma conta no Instagram, a gente fala, pô, esse cara não vai ganhar dinheiro, assim, né? Tem todo um... Então, há um preconceito natural, né? E aí, como o professor falou mesmo, não, vai fazer medicina, né? E a gente tá saindo estatística direta aí, que o Brasil está cheio de médico, cada vez mais. Tem muita gente indo estudar medicina no Paraguai, enfim, na Argentina e volta. E cada vez está mais complicada. Advogado, então, tem bastante também. Então, essas profissões mais, né, elas cada vez estão ficando mais obsoletas, porque mesmo que você se forme, você vai ter que ir para outro caminho. É natural, né? E, assim, você vê profissionais, dentista, enfim, que estão buscando mais redes sociais para poder divulgar o próprio serviço, o trabalho e por aí vai. Então, só complementando, né? Eu acho que é natural a pressão e ela sempre vai existir, né? Eu acho que também faz parte também dar um empurrãozinho no jovem e falar... Eu gosto muito da abordagem assim, faz isso aqui... Se você não gostar, muda, ou então termina e faz outra coisa depois, alguma coisa desse tipo,
para tentar tirar. Eu mesmo, quando eu mudei, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Eu fui um desses caras que eu preciso terminar o ensino médio e já entrar na faculdade. Como eu faço aniversário no meio do ano, a minha mãe colocou eu adiantado ao invés de esperar se formar. Então eu entrei com 6 anos e meio, não lembro. Estava com 7, entrei com 6 anos, enfim. O que aconteceu? Quando eu estava com 17, eu estava acabando o terceiro ano do ensino médio. E aí eu falei, não, eu vou entrar direto. Aí eu estudei, passei no vestibular e já entrei Então eu entrei com um menino, 17 anos, né, na faculdade. E aí eu fiquei 2 anos e desses 2 anos eu tive um estalo, falei, não é isso que eu quero, eu vou mudar. E eu pensava assim, pô, eu tô com 19, 20 anos, então tranquilo, porque eu tenho muito tempo ainda, né, para você trocar de curso, etc. Então, eu acho que também não tem problema de você fazer essa experimentação quando você é novo, porque você tem muito tempo, né? O jovem é legal porque ele tem o ativo que muitos não têm, né? Que a gente brinca em finanças, por exemplo, que o Jorge Soros tem muito dinheiro, mas não tem tempo de vida, né? Tem idade mais, né? E o jovem não tem dinheiro, mas ele tem bastante tempo, né? Que é um ativo também. Mas uma das coisas que a gente precisa sempre deixar claro é que as famílias precisam ouvir esse jovem. Conhecer a juventude não é só trazer para ele e falar, olha, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ingressar no ensino superior, você precisa ir para o mercado de trabalho. O que esse jovem quer? Qual é a habilidade que ele tem? O que está consolidado? E como a gente vai fazer essa escuta? Então, enquanto família, precisa dar esse apoio para que ele se conheça. Porque também o jovem não se conhece. E aí, muitas vezes, ele também se cobra em preciso começar uma carreira e vou fazer isso o resto da vida. Claro, a nossa geração tinha um pouquinho mais dessa cobrança do que a geração atual, que é muito mais moderna, muito mais tecnológica. Mas também é saber ouvir. É saber ouvir isso não só enquanto família, mas isso enquanto escola. Quais são as identidades múltiplas que eu tenho das minhas juventudes hoje? São totalmente diferentes as juventudes que a gente tem hoje, 2024, dentro de uma escola, do que a gente tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então isso é importante que a gente também conheça os gostos. E aí as instituições de ensino superior, conhecendo isso também, fazendo as diferentes pesquisas de mercado, podem ir atrelando os diferentes cursos para agregar valor a esse jovem que é tão tecnológico, é tão ativo e tão crítico ao mesmo tempo. Eu me identifiquei muito com o que vocês falaram, né? Porque quando eu saí do ensino médio, eu não tinha a pressão da família, eu tinha uma pressão minha comigo mesmo. Eu ficava, pô, se eu sair daqui da escola, pô, o que eu vou fazer, né? Aí eu entrei em produção musical, me formei, era um curso tecnólogo, eu fiz 2 anos. Depois eu terminei esse curso e eu já ingressei em publicidade. Tipo, eu nunca parei de estudar ali, né? E depois que eu saí de publicidade, nesses 6 anos todo aí que eu passei, eu tive amigos que saíram do cursinho, né? E se formaram logo e entraram na faculdade depois de mim ter terminado 2 faculdades, né? No caso de medicina, né? Que a galera passa, tipo, o cursinho todo ali só pra passar naquela... Então, mas sabe um fato interessante? Por exemplo, eu já visitei, por exemplo, a Alemanha, né? Já tive contato com pessoas de lá também. Por exemplo, na Alemanha é muito comum o curso técnico. Na Alemanha não existe essa pressão de você ser universitário tão grande assim, sabe? E eu acho que o Brasil, não é que ele peca, mas eu acho que ele não divulga tanto, não faz uma promoção tanto de você ir para o curso técnico. Eu mesmo, como eu fiz o curso do Senai, deu para ter uma ideia do que seria a minha profissão ali. Então, quando você vai para o técnico, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho lá para o pessoal da ETEC, né? Mas assim, é legal você fazer, porque é um curso curto, 1 ano e meio, você vai lá, você vai ter uma experiência muito legal com profissionais da área ali, para você saber como é aquela rotina. Às vezes, se você não estiver trabalhando, você vai poder estagiar naquela área, entender. E se você vê, não, isso aqui não é para mim, tudo bem, né? É bem tranquilo você mudar, né? E outra coisa também é que outro estigma também, né? Que é isso que você comentou. Eu vou me formar, por exemplo, em engenheiro, terei que ser engenheiro a vida toda, né? Então isso também caiu por terra há muito tempo. Então eu mesmo, tô acabando, a vida inteira eu dei aula em finanças e contabilidade.
A minha formação é administração de empresas. O meu mestrado é em contabilidade. O meu doutorado é em finanças. Assim, eu sempre gostei de estudar contabilidade, né? Sempre me especializei nisso aí. E aí eu falei, não faz sentido eu não ser contador. Né? Então eu voltei para a faculdade para, não, agora eu quero o título porque só me falta o título. Então, para mim é importante. Fui lá, eu vou fazer a faculdade. Então, é natural as pessoas hoje ter 2 formações, às vezes até 3 formações. O direito se tornou uma opção, às vezes, de pessoas que são mais velhas, de falar, eu já sou, tô em vias de me aposentar, ou coisa parecida, vou fazer uma faculdade de direito, vou levar essa profissão, e até mesmo como professor, né? O que me chamou mais para trabalhar como professor é isso, tipo, não tem essa questão da idade. Você tem 40 anos, você não dá mais para eu te contar. Não. Pelo contrário. Os nossos professores têm 80, né? 70 anos, 80. Até porque a experiência ela vai te trazer boa bagagem para você ingressar na sala de aula, né? E é interessante que você falou da sua formação enquanto técnico, porque o curso técnico, ele não só empodera esses alunos, mas ele emancipa. Porque muitas vezes o aluno ele pode, através do curso técnico, conseguir um trabalho que ele sabe que ele não gostou daquela formação técnica, mas tudo bem. Ele vai se manter naquele trabalho por um período de tempo e este trabalho vai ajudar a pagar a faculdade que sempre foi o sonho dele, por exemplo. Isso é muito legal. E como a formação técnica a gente tem agora no novo ensino médio atrelada ao ensino médio, a gente emancipa muito mais estudantes a conseguirem realizar os seus projetos de vida e os seus sonhos. E aí a gente pega professores que têm uma bagagem de vida. Vamos pegar professores universitários, tem uma bagagem de vida em empresas, em outras instituições, que podem ingressar na carreira docente ajudando o aluno a construir esse projeto de vida dele. Porque a gente constrói projetos de vida através de experiência. Então, eu tenho uma experiência, vocês têm outras, e isso vai atrelar tudo isso. Na minha época também fiz um curso técnico, eu fiz nutrição e dietética. Eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em restaurante. E aí, na hora de escolher o vestibular, eu falei, vou fazer biologia. Fiz biologia para ingressar como professor mesmo, sempre quis ser professor. Minha irmã é professora, então eu já tinha essa influência. Quando eu ia escolher para fazer biologia, meus pais falaram, pelo amor de Deus, você não vai dar aula igual a sua irmã não, né? Você não vai ficar louco igual a sua irmã. Falei, não, eu vou, eu quero, gosto, e nunca mais fiz outra coisa na vida. Então, tô aí desde 2007 formado na graduação, nunca saí de sala de aula. Uma coisa interessante, só me passou aqui na cabeça também, é a seguinte. Tem um negócio que chama teste vocacional. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu achava isso aí assim, negócio não tem nada a ver. Mas eu lembrei outro dia, quando eu fiz o teste vocacional, a minha primeira opção foi a administração de empresas. E a segunda foi engenharia. Então, tipo, eu lutei ainda. Eu tive uma pressão muito grande. O meu pai queria que eu fosse engenheiro, tal. Meu irmão já é engenheiro. Não, tem que fazer engenharia, não sei o quê, tal. E aí eu lembrei do teste vocacional. Então, assim, estudantes, vocês que estão aí meio perdidos, não sei o que eu faço, faz um teste vocacional, vê o que vai dar. Não é que é certeza, mas vai te dar uma indicação, porque acho que a psicologia trabalha bem isso, né? O teste ela consegue identificar. Só pode ser aplicado por psicólogo, é. E ele vai te dar ali uma nuance de quais são as suas áreas de interesse. E a partir do teste vocacional em uma área determinada, você tem os diferentes perfis de cursos e perfis de profissionais. Porque muitas vezes ali no seu teste vocacional você teve uma área comercial. Quantas carreiras eu posso ter na área comercial? E aí eu vou pegando as habilidades desse estudante e moldando dentro do que ele E comportamento também, né? E comportamento. Que a gente indica, né? Que mais ou menos a gente... Por exemplo, eu sou um cara mais criativo. Eu preciso de... Eu não consigo muito... A rotina para mim é complicada, entendeu? Então, lido com mais dificuldade com, por exemplo, Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Ficar lá apertando o parafuso. Não consigo, eu preciso botar a cabeça para trabalhar um pouquinho, né? E aí, eu acho que no teste vocacional deve aparecer bastante, né? E aí a gente vai olhar o teste vocacional com o perfil comportamental desse estudante e ver como a gente vai desenvolvê-lo. Então, quando um teste vocacional é feito por um psicólogo escolar, com um grupo de estudantes, e existe essa devolutiva, e o que é importante lembrar, pessoal, o teste vocacional não é feito em uma sessão só, são várias e várias sessões para se fazer um teste vocacional. É diferente teste vocacional de pesquisa de interesse estudantil ou pesquisa de interesse de habilidade, porque aí o psicólogo escolar ele vai olhar para esse teste vocacional, vai olhar para as habilidades do aluno, vai olhar para os interesses do aluno. O cara pode ter uma criatividade incrível e a gente pode pensar, publicidade e propaganda.
mas ele não gostar da área de marketing. E aí já atrapalhou tudo. Ele pode ter essa criatividade incrível e trabalhar como um dublador, o que é muito legal. Ele pode ter essa criatividade incrível e trabalhar como um tradutor, lá do curso de letras, por exemplo. Então existem várias nuances, mas eu tenho que atrelar vocação, comportamento e habilidades atitudinais, para que a gente consiga encaixar melhor esse estudante. E lembrar, né, gente, que cada área de formação a gente tem pelo menos 20, 30, 40 sub-áreas. Então não é porque você fez um determinado curso ou ingressou em uma determinada carreira que você não pode partir para outra. O direito mesmo, como você trouxe. Muitas vezes você fala, poxa, eu fiz uma graduação em ecologia, mas eu sempre gostei do direito. Vai se especializar em direito ambiental, que é muito legal também. E tem um negócio também, o Brasil destoa um pouquinho. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum isso. Eu trabalhei anos na indústria, na área de tecnologia, por exemplo. Lidava com profissionais lá fora. O cara era um baita hacker ali de computador, manjava tudo ali de tecnologia. Qual é a sua formação? Eu sou filósofo. Né? Os Estados Unidos tem muito isso. Você estuda o que você quiser e você trabalha no que você quiser. O Brasil ainda é um pouco cabeça fechada, assim, tipo, não, mas você vai trabalhar em tecnologia, ele tem que fazer ciências da computação. Ele fecha um pouquinho uma crítica mesmo, né? Minha que eu faço, que é o pessoal ainda atela o diploma à profissão, né? É uma coisa que acho que cria uma barreira que é ruim pra gente, impede os profissionais. Às vezes o cara sei lá, designer, aí às vezes ele é bom em outra área, né? Não só no designer, às vezes é bom, sei lá, em mecânica. A gente não sabe, né? Então, aí, não, você não pode trabalhar em mecânica porque a sua formação é design, sabe? A gente ainda é um pouco limitado nesse aspecto. Mas já mudou bastante já. Hoje você já permite, você vê outros profissionais meio fora, arriscando. E aí que é legal quando a gente olha, por exemplo, pro novo ensino médio, os itinerários, para essas juventudes aí dos 15, 16, 17 anos, que os itinerários formativos vão fazer com que ele experiencie essas várias áreas. Uhum. Ele se conheça e conheça efetivamente quais são as suas potencialidades, para tentar arriscar. Mas sim, a gente ainda precisa libertar um pouco aqui no Brasil a formação acadêmica e a atuação profissional. A gente falou bastante de redes sociais, você até comentou do TikTok, né, que a galera tá vendo sem parar. Como que esses alunos podem utilizar dessas ferramentas para poder se preparar para o vestibular? Porque na minha época, assim, não faz tanto tempo assim também, mas eu via muito, eu via YouTube, assim, eu via os canais principais lá que tinham matéria sobre história, sobre matemática, né? Agora tem o TikTok, que é um vídeo de 15 segundos, né? Como isso ajuda? O pessoal tá muito imediato também, né? Também é natural, não há problema nisso. Vamos lá. Eu, quando fui me preparar para o vestibular, como os meus amigos eram mais velhos que eu, então o pessoal já estava fazendo cursinho. Então eu ficava lá pentelhando o cara, me dá a apostila aí do etapa, de não sei o que lá, do objetivo, me dá os cadernos para eu estudar, não sei o que, para ir já me adiantando. Porque como eu saí do ensino médio, eu tive que pegar o terceiro ano e fazer um cursinho paralelo pessoal, entendeu? Para poder estudar por conta e etc. Então, tipo assim, naquela época não tinha muita internet, né? Não tava surgindo 97 ainda, era discada, o negócio não tinha essa facilidade que tem. Com o YouTube ficou maravilhoso, né? Porque você consegue ir lá, assistir um vídeo, sei lá, de 10, 20 minutos e entender sobre todo aquele assunto, pelo menos, mesmo que seja superficial, já ajuda muito. Você vai se aprofundando. Só que aí 10, 5 minutos ficou chato, né? Então tem que ser curto, né? Eu acho que, pelo que eu tenho visto, alguns profissionais vão se destacar em transmitir conhecimento em curto prazo, assim, dentro de um vídeo curto, pelo menos dar aquela pincelada. Então, é o futuro, na verdade. Não tem muito como você falar, não, mas isso não presta, não funciona. Não sei, né? Vai acontecer, é natural, porque o jovem, ele não vai se prender no teu vídeo lá de ideia, esse cara é chato falando aqui, né? Veja bem aqui, né? Então, cara, ele vai pular aquilo lá. E você estava falando de produção musical, por exemplo, eu sou músico também.
Na verdade, a gente fala que eu sou músico porque a gente é músico a vida inteira. Então, desde os 12 anos que começa a estudar, a gente sempre vai ser músico. E teve uma época da minha vida que eu comecei meio que tipo, a arriscar em produção musical. Vou nessa vertente aqui. E aí eu percebi o seguinte, eu, por exemplo, gosto de música, gosto de rock and roll, música 5, 6 minutos, assim. Toma, quer música? Toma, né? E aí hoje em dia, né, se eu converso com alguns amigos que são produtores, o cara fala, não, 2 minutos e meio. No máximo. Não, e outra, a música, ela vai mudando. Então, tem que ter 15 segundos bons pra ter uma dancinha ali do TikTok. Isso, então, olha o que aconteceu. Para responder isso, como é importante, na música, tem que trocar a cada tantos segundos, tem que trocar a música, porque eu já tenho o relatório do Spotify lá, que o cara fala, cara, você prende a atenção do cara nos 15 primeiros segundos, se você não trouxer o teu público, ele vai embora. E isso vale para os vídeos, e isso vale até mesmo para a educação, né? Ia perguntar nisso, e na sala de aula, com essa geração de imediatismo, como é que vocês fazem, por exemplo? Antigamente tinha os professores que ditavam, você copiava no caderno, tinha os que escreviam na lousa, você copiava, e os fazia os dois, que falavam enquanto escrevia, né? No método de vocês, qual que é a melhor forma de prender a atenção do aluno imediatista do dia de hoje? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de alunos, né? Porque embora a gente tenha uma sala muito diversa, eu ainda tenho na sala aqueles estudantes que gostam de fazer anotação. Eu tenho aqueles estudantes que são muito auditivos, que vão ficar prestando atenção em você e vão saber absolutamente tudo, mas eu preciso diversificar os métodos. E aí, pegando até a linha do TikTok que a gente estava falando anteriormente, o TikTok ele pode ser uma porta de entrada para algum tipo de conteúdo que vai despertar o interesse do aluno aprofundar mais. Mas não dá mais para a gente ser tradicionalista no sentido de o professor detentor do conhecimento, enquanto o estudante é apenas um receptor passivo. Essa linha de educação bancária que Paulo Freire tanto falava já caiu por terra há muito tempo. As aulas elas precisam ser divertidas. A escola, com o passar dos anos e a evolução da sociedade, infelizmente foi tendendo, se ela mantivesse o processo tradicional, a ficar chata para os estudantes. Então, os professores eles precisam atuar mais como mediadores, no sentido de promover no estudante algum tipo de deslocamento que influencie o estudante a pesquisar e se aprofundar mais nesse tema. E eu não posso esquecer que esse aluno ele vem com bagagem, então eu preciso fazer o levantamento desses conhecimentos prévios, conhecer esses interesses para conseguir atuar. Então, a aula ela precisa ser dinâmica. Um professor ele vai precisar pegar os 50 minutos de aula que ele tem ali de um determinado componente curricular e ele vai precisar dividir muito bem esses 50 minutos para manter a atenção desse aluno, conseguir passar as informações básicas e introduzir essa vontade desse aluno pesquisar e aprofundar mais esse conhecimento, instigando esse ensino por investigação. Então, é um pouquinho disso que a gente tem ali quando a gente fala dos pilares, por exemplo, do SESI, vou puxar a sardinha agora para o SESI, você puxou para a ETEC, que é o ensino, a pesquisa e a aprendizagem. Então, a gente mostra para o estudante, através de pequenas bases, como ele pode aprofundar isso ainda mais no processo de pesquisa. Então, o professor ele vai precisar se reinventar em colocar um desafio para esse aluno, que ele precisa ser respondido até o final da aula, através desse levantamento de conhecimentos, através de uma situação-problema, através, muitas vezes, de pegar esse vídeo lá do TikTok que o aluno trouxe e usar como uma problemática. Então, quantas vezes nós, ali da nossa geração de década de 70, 80, fazíamos isso com alguma coisa que a gente via em programas de TV. Professor, eu vi tal coisa no documentário X. Muitas vezes o aluno leva isso do TikTok. A tecnologia ela não é um problema, ela é uma ferramenta. Os nossos alunos hoje são nativos digitais, mas eu preciso trabalhar essa cultura digital, trazendo para o aluno recursos de como utilizar essa tecnologia a favor da aprendizagem e a favor também que esse aluno seja um autocrítico desse uso de tecnologia. Porque eles consomem de tudo. Coisas que são boas, fake news e coisas que não são nada legais para o próprio desenvolvimento. Mas ele precisa discernir sobre isso. Então essa aula ela vai precisar ser dinâmica, ser estruturada para prender essa atenção, pensando nos múltiplos alunos e utilizando essa tecnologia como uma ferramenta. Mas sempre fazendo o aluno sair do lugar passivo de aprendizagem e se tornar ativo nessa aprendizagem. Tá muito atrelado ao objetivo do aluno também, né? Eu faço muito essa pergunta para os meus alunos. O que vocês estão fazendo aqui, né? Porque é importante, né, a gente falar isso, né? Por que você está aqui? Você estava falando de prender a atenção dos alunos, né? E aí, esse é o maior desafio dos professores. Não tem jeito.
Às vezes você pode ter uma instituição muito boa, ter todo o material, ter infraestrutura, ter tudo, mas aí depende do professor para reter mesmo aquele aluno. Vale a pena estar aqui. Hoje em dia, a gente tem nós professores já degladiamos com a questão do presencial, por exemplo, como o aluno tem a opção de fazer EAD, como o aluno tem a opção de fazer de maneira remota, né? Sei lá, abre um Teams lá e vou assistir uma aula em casa, já é complicado. Já parte aí. Então, o professor está correto. A tecnologia ajuda muita gente, mas ela atrapalha também, porque depende de como a gente usa, né? Então, por exemplo, a primeira guerra é o cara tá no Teams, lá na casa dele, e aí ele passa a ver a aula como, não, eu vou fechar minha câmera, vou fechar o microfone aqui e deixa o professor tocando a aula lá. Vou ligar a TV. Então, ali não é nada. Mas isso acontece dentro de sala de aula também. Muitas das vezes o aluno vai para a sala de aula já renegando a aula, ele já chega na defensiva falando, eu não vou fazer nada, não vou copiar ou não vou fazer atividade, etc. Então, quando você faz essa pergunta, mas por que você está aqui, né? Você coloca o cunho filosófico, né? Tipo assim, pô, realmente, né? Já que eu estou aqui, né? Deixa eu... se eu não estou aqui, aí tem que trazer para o cara lá também. Eu tive... Acho que o professor também passou por isso na pandemia. A gente não tinha opção, né? A gente virou youtuber, né? Tinha que estar lá no Teams, no Zoom ali. E aí eu mesmo quebrava a cabeça. Cara, como é que eu pego esse cara que tá ignorando a minha aula e trago ele? Então, eu fazia algumas técnicas assim, tipo... eu sei que você tá deitado aí com o celular e tal. Eu falava assim, né? Eu citava até o professor Clóvis de Balbo, assim, vou lhe dar uma chance, né? Uma chance só. Então você vai pegar a sua mesinha, a sua cadeira, vai colocar o celular, vai pegar um caderno, vai anotar. Então você tenta fazer com que o próprio aluno se questione a existência dele mesmo, porque senão fica algo vazio ali, né? Não faz muito sentido ele estar aí. Então é uma guerra bem complicada de você vencer, viu? Tem que ter muita estratégia, viu? É uma guerra que tem que ter algumas estratégias, mas a gente também tem que pensar no seguinte, né? Quando a gente passa para o estudante o porquê que você está aqui, isso muitas vezes vai trazer para ele essa reflexão e autocrítica, porém isso é muito mais legal quando a gente tem estudantes que são adultos. Sim. Quando a gente pega crianças, adolescentes... Algumas vezes a resposta vai ser porque meu pai me obrigou, porque minha mãe me obrigou, bastante, né? porque a educação tem que estar aqui e tá tudo certo. Então a escola ela precisa se aproximar um pouco mais desse jovem, né? E aí lá na pandemia, quantas vezes eu mesmo não gravava pequenos vídeos, lançava nos grupos das salas do que vai existir na aula. Legal, Ou gente, separa tal e tal material porque hoje a gente vai ter uma aula prática, vocês vão fazer na casa de vocês, eu vou fazer na minha. E aí são esses pequenos recursos que o professor também vai poder ter em sala de aula. E aí a gente tem que pensar o que é o prender a atenção. Uma aula boa é aquela aula em que o professor está à frente, está todo mundo sentado, enfileirado, emudecido, ou eu posso ter uma aula boa em que o professor esteja no meio dos alunos, os alunos agrupados, cada grupo fazendo alguma coisa, e eu rodo as estações. A aula boa ela tem que estar em silêncio ou ela pode ter o que a gente chama aí de bagunça produtiva? Porque muitas vezes quando a gente agrupa os alunos em grupos com diferentes níveis ali de complexidade, eu coloco atividades distintas, eu coloco um tempo para cada estação esse aluno ir rodando e o professor passando isso como um mediador, vendo como os grupos estão se desenvolvendo, eu estou criando uma estratégia de ensino adaptativo, ativo, e o aluno está sendo desafiado. Então a aula ela precisa desafiar, ele precisa fazer uso daquilo que ele conhece, pesquisar além disso e ser desafiado a correr atrás. Porque uma das coisas que a gente sempre fez aqui no Brasil e em outros países também, ao longo da evolução desse estudante, a gente vai matando a curiosidade científica dele. Então se eu pego lá alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, é aquele aluno famoso por quê? Quer saber o porquê de tudo. E levanta a mão toda hora, e participa, e questiona. Quando esse aluno vai envelhecendo, muitas vezes pela própria pressão que a família traz, pelas mudanças hormonais, pela mudança do pensar, essa curiosidade interna vai sendo morta. E aí muitas vezes um professor vai aplicar uma atividade prática ou fazer um exercício prático para comprovar aquilo que ele já falou em sala.
não para investigar alguma coisa. E o aluno vai ficando desgostoso. Então eu preciso resgatar essa curiosidade dentro daquilo que ele conhece e daquilo que ele quer conhecer. Como eu posso atrelar os conhecimentos científicos? Quais são os hiperfocos desses estudantes? E a gente vai pensar nisso para todos. Uma educação que tem que atingir todos e todas. Não só aquele estudante que é o melhor da turma, que se destaca, não aquele estudante que só tem dificuldade, mas eu tenho que perpassar essa educação igualitária e equitativa para todos os alunos, inclusive para aqueles que têm uma necessidade educacional especial ou inclusiva. Então a gente precisa pensar nessa aula construída através de um desenho universal de aprendizagem, conhecido pela sigla DUA. Eu vou olhar para essa aula como um todo e como eu vou atingir todos e o um. Olhar a singularidade e a pluralidade. Nisso que você falou do aluno do porquê, minha mãe até brinca, né? Porque meu avô, minha prima, minha tia, tudo fazendo direito. Inclusive, meu primo tá fazendo na fundação. Quem quiser fazer também direito lá. Já fazia nosso merchan minha vez, puxar pro nosso lado. Né? Começou a estudar direito lá. Porque eu sempre fui esse aluno de questionar, principalmente na aula de filosofia, no ensino médio. No fundamental também, né? Porque, assim, por exemplo, o cara chega e fala... o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Só que se a sociedade é formada por homens bons, como é que ele foi corrompido? Aí eu questionava, aí tomava ataque. Questionava, tomava ataque. Então eu acho bom essa visão do professor, tipo, ser tanto em que ensina quanto que media, né? Até porque a gente tá numa sociedade que a comunicação é cada vez mais plural. Principalmente com redes sociais, né? O cara pode emitir uma notícia, tipo, lá de tal lugar, por exemplo, foi um caso real, no Ceará, um prédio caiu. Como é que eles acharam o cara que tava soterrado? Ele tava com o Twitter, com a internet, ele mandou mensagem, tipo, vários disparos, assim, até que alguém viu, acionou e ele foi salvo. Então, tipo, hoje em dia é cada vez mais plural isso, né? Aí, na questão dentro da sala de aula, você acha que é importante o aluno sempre falar pra frente, assim? Ou você acha que é melhor, por exemplo, uma aula que o cara tá explicando, o aluno ficar mais na dele, sabe? Não tem aquele incentivo do porquê? Pelo que eu tô vendo aqui, vocês dois parecem ser professores que incentivam o aluno a perguntar toda hora, né? Com certeza. Aquelas Hermione da vida, inclusive, né? Com certeza, adora. O professor apontou um negócio importante, que ele falou do aluno que tá lá porque o pai mandou. Porque isso já aconteceu, Opa, a resposta. Eu falo assim, por que você tá aqui? Já não responderam Não, isso? e ele vai responder, tô aqui porque meu pai me obriga a estudar. E aí, eu sou meio maluco, assim, vocês me perdoam, mas eu falo pra ele assim, por que vocês estão aqui? Aí ele fala, porque meu pai mandou. Eu falei, não, vocês estão aqui pra salvar a humanidade, vocês são o backup da humanidade. E aí eu falo um negócio que pra mim faz muito sentido, na tom de brincadeira, mas eu falo assim, por que você aprende física, por exemplo? Porque qual que é a reclamação do aluno? Por que eu vou aprender uma fórmula de Bhaskara se eu não uso, não é isso? Certo? Aí eu falo assim, você tem que aprender essas coisas, porque se acontecer um cataclisma, né, na humanidade, alguém tem que lembrar que tinha 2 cromossomos lá, a mulher tem XY, XX, tem que lembrar que tem a célula que faz, né, a fotossíntese, alguém tem que lembrar dessas coisas, cara, não é verdade? Então, assim... o que a gente está fazendo? A gente está passando um conhecimento para vocês, porque vocês, num cataclisma, tem que recomeçar esse troço, né? Então você vai ter que lembrar de todo esse negócio. Então você tem importância também, né? Você tem que ter importância. E aí, essa parte de você tornar o cara pensante é ideal, né? O professor citou também essa estrutura do passado, de aluno sentado na carteira, onde o professor é autoritário, você não silêncio total, todo mundo... A minha verdade é a única. Isso também cai em terra com a tecnologia, que é o que você está falando. Se eu chego lá e falo, isso aqui é A, e o aluno fala, não, professor, mas eu pesquisei aqui, mas tem B também. Aí fica... Então, o próprio professor, você vê, nós mesmos somos... obrigados, né? Todos os dias A gente é também, obrigado a se ajustar a essa questão, porque, tipo, como é que você vai debater? Não, isso aí tá errado, né? Não, mas tá aqui, pô, tem essa outra alternativa também. Então, é muito legal isso, de hoje você poder participar de um processo de educação onde você permite o aluno ser muito inclusivo nessa parte, porque ele tem a informação na mão, é coisa rápida, ele vai pegar, abrir o Google, vai digitar, ele vai ver se aquela informação que você está falando faz sentido também, né? E se você estiver falando alguma abobrinha lá, você vai passar carão, porque ele vai falar, não, professor, mas eu pesquisei aqui e tal. E eu acho isso interessante. E, inclusive, até um caso aconteceu, eu dava aula aqui na Fundação Salvador Arena, que é da termomecânica e tal, na faculdade. E eu tinha acabado de voltar de um ano sabático, eu fiquei 1 ano lá na Tailândia, só comendo, passeando e viajando e tal, não sei o quê.
E aí eu voltei a lecionar, isso foi em 2018, e aí eu tô dando aula lá de tributação, não sei o que, tal, e falando sobre ICMS, então aí tem ICMS, aí é não cumulativo, não sei o que. Aí o aluno falou assim, não, professor, mas agora tem o tal de DIFAL. Aí eu falei, mas o que é isso? Não, DIFAL. Ou seja, eu fiquei, sei lá, 2, 3 anos fora e é normal, né? Tem as mudanças tributárias, muda toda hora isso, a gente sabe que... Aí mudou e eu não sabia. Aí eu falei, não, então me explica. Não, é isso. Aí eu fui reorganizar a linha de pensamento, incluindo mais coisas. Então, se qualquer outro professor falou, não, mas você está errado, né? Tipo, você não sabe o que você está falando, você é aluno. Não, mas o cara estava lá no dia a dia, era o dia a dia dele, ele estava trabalhando com aquilo, ele sabia que quando emitia uma nota fiscal para o Rio de Janeiro, tinha um diferencial ali de tributo que tinha que pagar e tal, e aí cabe a mim ir lá atrás da informação, né, e falar, legal, agora as minhas aulas eu tenho que... E foi o que eu fiz, eu incluí um assunto só para falar sobre DIFAL, por exemplo, para que atualizasse, né, aquela informação. Então, isso é inclusão, eu acho isso aí sensacional. E aí, pegando, por exemplo, o que você trouxe, né? O que é melhor? Eu ter aquele aluno que toda hora me pergunta, me questiona, ou aquele aluno um pouco mais passivo? O aluno ele vai precisar parar para perguntar ou eu vou colocar esse aluno para explicar? Vamos inverter os papéis? Então, o professor olhando para esses alunos enquanto seres ativos ali, trazendo o conhecimento que eles já possuem, que eles já buscaram, e eu crio uma aula dialogada. Então, basear as aulas na dialogicidade faz com que a gente tenha um diferencial muito grande, porque aí eu vou trabalhar de igual para igual. Eu não estou acima do aluno por ser professor. Eu estou exatamente no mesmo patamar que ele. A diferença é só o tempo. Então, aquele professor ele passou mais tempo se preparando do que aquele estudante. Mas a tecnologia ela ajuda bastante. E aí a gente vem com o dilema. E o celular em sala de aula? Que é uma grande polêmica. Eu vou ter escolas que vão proibir totalmente o celular, eu vou ter escolas que vão permitir, eu vou ter escolas que não vão opinar, vão ficar neutras em tudo isso. Mas é uma ferramenta que é super bacana. É uma ferramenta que vai te dar ali o mundo nas mãos. Por isso, o professor ele precisa se despir das vaidades de ser o detentor do conhecimento e colocar a capinha da humildade que ele está aprendendo junto com os alunos. Eu uso muito, cara, assim... tô lá na aula, eu falo, pessoal, vai lá, abre o Google aí e pesquisa tal coisa. É natural isso acontecer para mim hoje em dia. Então, como é que eu vou falar pro cara não tenha o celular, etc. E eu acho que também, aí é minha opinião mais pessoal, o aluno que tá ali olhando o celular, whatever que ele tá vendo lá, aí o professor vai se sentir ofendido. Eu tô dando a minha aula e o cara não tá prestando atenção. Mas você falou de diferentes tipos de aluno. Eu mesmo, fui um aluno, né, aliás, eu tive que mudar isso, que eu nunca gostei de anotar nada. Eu tenho uma memória muito boa, eu gosto de tentar, eu gosto de trabalhar minha memória, então eu já tive, sei lá, vários problemas com isso. Você tem que anotar porque você vai esquecer, não sei o que e tal. Não, mas se eu não treinar a memória também não serve para nada, né? Eu tinha esse dilema. Enfim, eu fui um aluno que eu não fui muito de escrever caderno. Sabe? Fazer exercício eu fazia. Mas não era muito de ficar copiando matérias. Eu bati o olho e falei, não, isso é isso, tal, beleza, peguei o jeitão e tal. E nem por isso eu deixei de aprender. E eu vejo que tem muitos alunos que são assim também. Tem muitos alunos que, às vezes, ele tá presente, ele tá com outro, mas ele tá prestando atenção. Lógico que para muitos professores acham isso absurdo, né? Como ele tá assistindo um negócio, lendo um negócio do celular e tá prestando atenção em mim. Às vezes dá, né? Às vezes acontece. E eu acho que eu sou muito mais preocupado com um aluno que tá olhando para mim e a gente sabe na carinha dele que ele não tá entendendo nada que eu tô falando, né? Com aquela e a carinha gente de sabe, ué, né? Divertidamente tudo perdido. Você né? sabe que o aluno não tá entendendo. Eu tô mais preocupado com esse cara aqui. Porque, e aí acho que dá para falar um pouco de método de avaliação também, né? Sim. Então, na avaliação você consegue identificar o aluno. Porque já aconteceu comigo. Eu tenho um aluno que o aluno não faz a mínima questão que eu esteja ali. Aí você vai aplicar uma prova, o cara ele gabarita a prova ali. Então o cara conhece. Ou às vezes você vai conversar com ele. Né? Mas aí a gente vai entrar na nuance de como essa prova também foi estruturada, né? Como esse método de avaliação.
Se a gente olhar para o professor enquanto conhecedor do seu aluno, o olhar do professor ele é a melhor avaliação que tem, porque ele está antenado. Se o aluno está prestando atenção, como é esse aluno, quais são as habilidades, como ele aprende, como ele deixa de aprender. Agora, a prova ela é um instrumento que, estruturada historicamente do jeito que a gente tem, ela não prova mais nada. Porque esse aluno ele pode ter passado por alguma coisa no dia anterior ou naquele mesmo dia e ele não vir com cabeça para aquela avaliação. E tá tudo bem, ela é só um instrumento, ela não é uma detenção ali de poder que vai falar você tá aprovado ou não. Ela é um documento extremamente excludente, na verdade. Né? Por isso a gente tem que pensar em diferentes que a gente nuances, a gente segue o MEC, né? Enfim, você tem que ter um instrumento aqui, você falou. Eu acho que mas a gente tem vários instrumentos, aí a gente pega a rubrica, né? A gente pega várias outras coisas. Nesse assunto, só uma dúvida, né? Vocês como professores, eu percebi isso em vários lugares que eu estudei, tanto do fundamental, médio e faculdade. Tem professor que faz prova ABC, tem professor que faz prova B. Tinha um professor meu da época do técnico, que ele fazia uma prova que era um quadrado 9x9, você tinha que marcar o X na que você achava que era certo. Ele falou, quem marcar X em tudo, acertando tudo e errando tudo, vai estar 0. Então, tipo assim, qual que é na visão de vocês, por exemplo, tem um aluno que ele vai muito bem em tal assunto dentro de uma matéria, biologia, por exemplo. O cara é muito bom em mamíferos, sei lá, invertebrados, enfim, tá falando disso. Só que aí o outro não. Aí você vai fazer uma prova padrão de 1 a 10 para todos, ou você vai exigir perguntas mais, sabe, de um assunto determinado para um ou outro? Pode ter isso? Tipo, você... Aí eu vou rebater a sua pergunta com uma outra reflexão. Eu preciso ter o mesmo instrumento de avaliação para os 30, 40 alunos dentro de uma sala? O que você acha? Então, eu digo para nossa... Provavelmente o Marcelo foi assim também, não sei a experiência, porque sempre assim, a prova era igual para todos, né? Eu não preciso, na verdade, né? Na verdade, eu não preciso nem ter esse instrumento prova como a gente conhece historicamente. Se eu tenho uma turma que é diversa, eu tenho lá os meus 30 alunos na sala de aula, eu posso ter diferentes avaliações para cada um desses alunos pensando nas potencialidades. Então, eu tenho aquele aluno que ele tem uma comunicação oral muito melhor, então eu vou avaliá-lo oralmente. Eu tenho aquele aluno que se expressa de uma maneira melhor escrita, então eu vou pedir uma produção escrita para ele. Eu não preciso ter essa uniformidade de processo. E eu preciso simplesmente ter um instrumento ou alguns instrumentos que me ajudem a apoiar como eu vou avaliar esse processo de ensino e aprendizagem. Mas ele não precisa ser único para todos, porque aí eu não estou trabalhando a equidade, eu estou trabalhando apenas a igualdade. E aí a gente vê aquele meme das caixinhas tentando olhar acima do muro, não, né? E pior que assim, né? Um exemplo aqui, mas às vezes você vai dar uma prova pro pessoal e eles podem colar. E aí, assim, por exemplo, uma prova de alternativas, mesmo que você troque ordens, que você faça 2, 3 tipos de prova, se houve, por exemplo, o aluno, vou chamar de fraude, ele fraudou aquele resultado, e aí você não tem o que falar. Você vai falar, não, mas tá aqui, é a mesma resposta. Bate com o teu gabarito, né? Não, bate com o gabarito que você fez. Então, eu concordo com o professor nesse aspecto. Tipo, não, então isso não invalida nada que o aluno tem o conhecimento mesmo. E também eu vou puxar, e você aluno, né? Vou puxar a sardinha para você agora, que é o seguinte, né? Também existe um confronto entre aluno versus professores, né? Que o aluno quer vencer o professor e muitas das vezes o professor quer vencer o aluno. Então eu vou fazer uma prova que o cara não consegue tirar nota, né? Para provar que o cara tem que estudar muito. E o aluno fica ali tentando achar uma brecha também para conseguir ganhar. Eu acho isso aí muito ruim. Todo mundo perde. Eu acho que é mais para essa linha de dividir. A avaliação ela não é um acerto de contas entre professor e aluno, né? A avaliação é um instrumento que o professor ele vai utilizar para verificar efetivamente onde estão as lacunas do processo de aprendizagem, ou seja, onde ele vai precisar investir mais naquele estudante e onde ele vai também avaliar o seu próprio processo de ensino. Porque quando o professor aplicou lá um método de avaliação, seja uma prova, um trabalho, um seminário, uma observação, uma rubrica, o que seja, ele tem um termômetro de como a aula dele também está andando. Isso ele precisa levar em conta. A avaliação ela é feita pelo aluno, mas ela é para o professor se autoavaliar. Então, o professor ele precisa ter essa humildade pedagógica de olhar para aquela lá. Vamos pensar numa prova tradicional. 30 alunos na turma, 28 notas abaixo da média daquela instituição. Tem alguma coisa errada com o aluno? Tem alguma coisa errada com o professor? Tem alguma coisa errada com o método ou com o instrumento? Porque eu também posso ter avaliações com instrumentos distintos, mas mal elaborados. E aí não vai adiantar nem para o estudante e nem para o professor.
porque se a comanda tá pouco fácil de se entender, está muito complicada, não tem como o estudante trazer ali alguma produção. Então, as avaliações, elas são um nó da educação, né? Mas se a gente for pegar avaliações bem tradicionais, como vestibulares, por exemplo, eles são mais focados na igualdade ou na equidade? A gente tem que pensar nisso também. É mais fácil a gente ingressar no ensino superior por um vestibular tradicional, ou eu posso também flexibilizar e utilizar vídeos em que o aluno está tentando, entre aspas, aí, se vender para aquela instituição. Poxa, olha, eu tenho um potencial bom, eu acho que eu me encaixo no perfil dessa instituição, como a gente tem em algumas universidades fora do Brasil. Entrevista, análise curricular. E se o aluno fez algum projeto social, como ele se engaja em relação à comunidade? Quais são os interesses em relação ao que aquela instituição tem de filosofia e este estudante. Porque isso também é muito importante. Quando o aluno ele vai escolher uma universidade, ele vai escolher uma instituição de ensino, ele precisa olhar a missão, visão e valores para saber se essa missão, visão e valores estão atrelados ao que ele quer enquanto cidadão. Afinal, é para isso que aquela instituição está ali, para moldar esse estudante dentro dos interesses, das atitudes, dos comportamentos, visando um cidadão crítico, autocrítico e justo. Acima de tudo. Você comentou do vestibular, da questão de ser uma prova, foi isso, né? O aluno pode estar estressado, ansioso, e no dia específico, que é um dia por ano, por exemplo, um Enem da vida, e mal. Aí não, você vê o histórico dele, tá lá, na ETEC, MB, B, vai. Numa faculdade assim, 10, 9, 8. Aí chega na prova, um que deu, sei lá, um chute num alternativo foi a mais que ele, só que o histórico dele é pior, né? Não, e o que você falou é legal também, porque é uma coisa que eu discuto com meus alunos, essa questão do histórico. Aí você falou, o histórico eu já tava para pegar esse gancho. Não, mas é verdade, por quê? Porque eu percebo assim, o aluno do curso técnico, eu percebo isso, né? Ele é mais tranquilo, assim, no ponto de vista assim, não, beleza, eu vim aqui para aprender, né? O universitário, ele tá mais preocupado com a nota e com a presença. É natural isso. Não, é natural, porque é o regime que ele é colocado, então ele vai, tipo, não, eu preciso ser aprovado, né? E eu preciso ter presença mínima para poder também ser aprovado, certo? Aí o que acontece? Eu discuto isso com ambos os alunos, com a maior parte. É muito difícil, eu nunca ouvi falar, se vocês ouviram falar, vocês me falam, por favor, de você ir fazer uma entrevista de emprego e a pessoa falou, me dá o seu histórico escolar. Raríssimo. Certo? Então, a gente estava falando de avaliação, então acho que cabe aqui perfeitamente esse tópico. Por quê? Legal, eu estou preocupado aqui, porque há alunos meus que falam, não, professor, mas você me deu 9,5 e é 10, né? E eu falo, mas você vai brigar comigo por causa de meio ponto? Não, mas eu quero esse meio ponto e tal, e eu estou mais preocupado em saber, mas você entendeu a minha matéria? Porque assim... Você, tudo bem, você vai ter 10 lá no seu histórico, mas na hora do vamos ver, que você sentar e falar, não, abre a planilha do Excel aí, e tal, você vai conseguir. E aí, eu acho que o legal da educação é meio que isso. Eu também costumo falar para meus alunos, eu gosto de preparar meus alunos para resolver problemas complexos, né? Porque se o cara resolve o problema complexo, qualquer coisa, ele vem. A gente estava falando da tecnologia, não sei fazer tal coisa, vê o YouTube... Dá para dar um jeitinho ali. Então, eu discuto bastante essa questão do boletim. Cara, não foca... É importante, não estou falando que... Não, né? Dane-se o boletim. Não, foque também em você tirar boas notas, eu acho que isso é natural, mas eu acho que isso não é tudo. Eu acho que o aluno também às vezes coloca a nota ali no pedestal. É a cultura da nota que a sociedade coloca, né? A cultura da nota que a família traz, então... Qual é a diferença de um aluno 8 para um 8.5? O que é esse meio ponto, se a gente for colocar MB, ali? né? Exato. Então, muitas vezes, o aluno se preocupa por uma preocupação da família com a nota, mas que tipo de conhecimento essa nota está refletindo? E cabe essa reflexão aos professores também. Eu estou corrigindo um determinado instrumento de avaliação. Como eu vou ser mais justo nesse instrumento? Eu vou precisar olhar esse instrumento com o olho deste aluno. E a gente consegue olhar ali, corrigindo uma prova, um trabalho, se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Eu preciso corrigir olhando para quem é esse aluno. Porque senão eu não vou deixar essa educação humana. Eu vou transformar essa educação em mais um processo mecanizado.
E aí, quando a gente pega os históricos, por exemplo, nas entrevistas de emprego, né? São raríssimas as instituições que pedem histórico. Porque o histórico, ele não me prova nada, ele me prova um número. Isso, é. Mas tem instituições, tem empresas que te pedem a carta de recomendação. E aí eu tenho um histórico descritivo desse estudante. Então ele vai buscar isso ou no emprego anterior, ou na escola ao qual ele estava pertencendo ali no processo de educação, e alguém vai fazer essa carta para ele. E aí nessa carta eu vou ter quem é esse estudante de uma maneira muito mais humana, muito mais fiel e muito mais adequada para aquilo que eu estou analisando. Às vezes nem é uma carta, às vezes é uma ligação, né? Às vezes é uma ligação, exatamente. E aí a gente vai olhar para a habilidade técnica e olhar para a habilidade comportamental. A gente tem alguns dados aí de pesquisas de RH que trazem que boa parte, 93% das pessoas são contratadas pela habilidade técnica, mas desses 93%, mais de 80% são demitidos pelas habilidades comportamentais. Então, muitas vezes eu preciso ter sim a técnica, mas o comportamento também preciso olhar. E o comportamento, aí de novo, estudantes, vocês, né? Vocês também, né? O aluno, é uma coisa também que o aluno tem a imaginação, no imaginário. Eu até brinquei esses dias que eu tô meio tiozão, eu entendi que agora fala as skins, né? Que é o, né, do joguinho lá, né? Então, eu tô com a skin do trabalhador, do colaborador aqui, né? E depois eu coloco a skin do estudante, né? Então, um exemplo, né? Bom, no trabalho eu tenho que entregar as minhas tarefas, minhas atividades ali, ter pontualidade, tal. Agora eu botei skin de estudante, não importa o horário, não importa mais se eu vou fazer ou não, né? Então, assim, eu falo, aí pegando até esse gancho que o professor deu, comportamento é muito importante, galera. Tipo, muito importante. Por quê? Porque o jeito que você se comporta na sala de aula é exatamente o jeito que você se comporta no trabalho. Porque a pessoa é a mesma. E a gente esquece, né? A gente brinca de... Não, agora eu tô com a skin tal. Não. Eu acho que é importante, porque até o professor também comentou a questão da indicação. O professor é um instrumento de indicação muito forte para alunos, para trabalho, para projetos e por aí vai. Então, o professor, muitas das vezes, vai te identificar não pelo o trabalho que você entregou, ou a prova que você fez, que a gente está falando em avaliação, se o professor tiver essa característica, ele vai identificar você pelo teu comportamento. Você é um cara que está dedicado, você tem a sua... Porque alunos também têm muitas dificuldades. A gente trabalha lá na ITEC JK com alunos de Diadema, alunos de periferia. Então, assim, já vem com uma carga de problema familiar, já vem com uma carga de problema sociedade, o cara já mora num lugar que é complicado, já tem um monte de dificuldade. Aí chega lá, o professor passa a ser mais uma dificuldade para ele, não dá. Então, a gente também tem que identificar, né, que momento, a gente está falando dos jovens, né, do ensino médio, tem um momento diferente dos adultos, né, do perfil universitário e tal. Então, eu acho que é importante a gente tentar passar isso para o aluno, que assim, você tem um comportamento aqui, tenta ser o mais uniforme nesse aspecto, porque quanto mais... E a gente também é treino, eu brinco muito que é treino, tipo, tanto mental quanto treino físico mesmo, né? O ser humano, se ele vai treinando, ele vai tendendo a ficar melhor naquele aspecto. Então, assim, se a gente vai para a escola, na sala de aula, e treina isso, tipo assim, eu treino pegar um problema, eu vou resolver aqui, às vezes liderança, né? Tem um trabalho em grupo, hoje eu vou ser o líder, que é extremamente importante. Essas pequenas coisas fazem muita diferença, porque é exatamente isso que você vai enfrentar no teu trabalho. Você falou tudo, prazo, né? O mundo é... Qual dia você vai me entregar? Qual dia vai ficar pronto? Né? Nós temos um prazo aqui. Então, lidar com essa pressão é muito diferente quando você está na escola. Você fala, não, professor, dá mais prazo para entregar o trabalho. Né? Por isso que eu costumo dizer que a escola é o primeiro emprego de todos nós. Né? Às vezes o teu chefe não vai deixar você, né, prolongar prazo, ou o teu cliente, né, que é pior ainda. Ele vai falar, não, prazo... É natural isso, né? Então, é uma recomendação que eu dou para os alunos, né? Quem estiver assistindo e tal,
que também tenha isso na mente, de não ficar trocando skins no ambiente, porque quanto mais você conseguir treinar para que você seja consistente naquela questão de observar, de estudar, de analisar aqueles contextos e também dar soluções, né, que é importante, melhor. Porque você vai refletir isso no teu trabalho e você vai acabar se destacando profissionalmente. Né? Você se destaca. Eu acho que eu também sou empresário e às vezes, né, a gente contrata pessoas, o que a gente espera não é nem... Eu principalmente faço isso. Quando eu vou fazer qualquer tipo de seleção, eu nem me preocupo muito se a pessoa ela domina muito aquele assunto. Eu quero mais saber se ela tem condições de sair do outro lado, que nem a gente brinca, entendeu? Até porque o domínio que a pessoa vai precisar no ambiente de trabalho, muitas vezes você consegue em treinamentos passar isso para ela. A técnica você vai distribuir. A técnica você desenvolve. Ali, mas o comportamento, a atitude é alguma coisa que ela traz arraigado aí de muitos e muitos anos de convivência, né? É importante que a escola prepare o aluno para o mercado mesmo, né? Tipo... Não só para o mercado, para a vida, né? Para a vida, por exato. exemplo, pra uma coisa né? que eu brincava muito com meu pai, né? Meu pai, ele fez TI, fez Tech, fez engenharia, essas partes de tecnologia, assim, ele trabalha com projetos. Toda vez ia, minhas duas primas, minha tia, todo mundo pedia ajuda com imposto de renda. Aí eu pensei, você nunca aprendeu a fazer imposto de renda na vida. Inclusive, eu não sei o meu, porque eu não fiz os meus 24 anos. Então vai chegar a hora agora de fazer, né? Então é importante, tipo, assuntos assim também no dia a dia ser passado pra frente, né? E todo mundo é uma empresa hoje em dia, que é outra coisa que eu também falo para as pessoas. Não, é verdade. As pessoas ficam assustadas quando eu falo. Você é uma empresa, cara. Você... Porque eu brinco com meus alunos, o que você quer? Eu quero arrumar um trabalho ou ser promovido no trabalho. Para quê? Para ganhar mais dinheiro. Se você vai ganhar mais dinheiro, você vai cair no imposto de renda. Então, né? E tem algumas questões, por exemplo, que a sociedade não trabalha a gente. Por exemplo, eu vivi isso. Por exemplo, vamos dizer imóveis, por exemplo. Então, inventário. Né? A gente não é preparado para isso. Tipo assim, meus pais faleceram há pouco tempo e aí que eu fui entender como é que funciona esse negócio de você ter uma matrícula. Ah, tem a matrícula. Beleza. Não, mas não é a escritura que vale? Não, a escritura também vale, mas o que vale é a matrícula mas do imóvel. Mas precisa pegar uma atualizada no cartório de imóveis. Tem cartório de imóveis, meu Deus. Não, aí eu descobri que para você fazer um inventário, você precisa de um advogado, depois você precisa de um cartório para fazer a escritura, depois você tem que pagar o governo, que é o tal do ITCMD. Se você não paga, o cartório não te libera a escritura, então o imóvel não é seu. E aí, você vê, né? Isso é sociedade. Isso é preparar o aluno para você falar assim, cara, o nosso Estado funciona desse jeito. Então, você vai ter mais renda, você vai ganhar mais, você vai ter que declarar imposto de renda. Você tem a questão dos imóveis. Agora, tem uma coisa que a gente fala muito das criptomoedas, que a jovem adora isso. A garotada agora só quer saber de criptomoeda. Não existe ações, não existe nada. É criptomoeda. Então, precisa lembrar. Não, tudo bem. Quando você sabe que... Eu vou contar um caso aqui. Eu tenho um amigo meu. Ele um dia chegou para mim e falou assim, todo feliz. O Nubank me deu uma ação. Aí eu falei, parabéns, agora você vai fazer declaração de imposto. Ele falou, mas como assim? Eu falei, se você recebeu uma ação... Você vai ter que ir lá todo ano agora e dizer, eu tenho uma ação do Nubank, tal. E aí ele falou, mas não sabia disso. Eu falei, então, é exatamente isso. Então, assim, o Nubank, ele está fazendo você se tornar adulto, né? Literalmente. E vai acontecer muito com essa juventude agora, né? Que mesmo que, eu não quero me envolver com isso. Eu não quero saber de imposto de renda, eu não quero saber isso aí, é muito complicado. Você vai ser jogado automaticamente. Imagina, vamos voltar no cara do TikTok. Eu tenho um amigo meu que tem um estúdio de música, ele chegou para mim e falou assim, Edu, veio um casalzinho esses dias, menininhos novos, 16, 17 anos, vieram gravar um vídeo para o TikTok e eles ganham, tipo assim, R$4.000. Esse cara, uma hora, ele vai ter que fazer a declaração, né, dele, vai ter que dizer de onde está vindo esse provento. É uma questão natural da nossa sociedade. Então, eu acho que essa parte é mais difícil. Eu acho que ensinar português, matemática, essa parte técnica, nós somos professores, a gente consegue lidar com isso. Agora, preparar o aluno e falar assim, cara, a vida adulta é mais ou menos isso e isso. Eu sei que tá muito... eu sou muito jovem para pensar nisso, né? Tudo bem, mas é bom você começar pensando, porque você automaticamente vai ser jogado para isso. Por exemplo, de aposentadoria, previdência privada, os alunos eles precisam ser instruídos para isso. Então, quando uma escola ela prepara o estudante para a vida...
Nós estamos falando de fornecer de maneira contextualizada tudo aquilo que ele vai precisar para conseguir andar como um adulto. Então, quando a gente pega ali a formação técnica ela está muito bem já determinada. As escolas elas precisam parar de, vou utilizar essa expressão porque eu acho que é a melhor que eu tenho nesse momento, perder tempo com algumas questões que já estão muito consolidadas e ganhar tempo com as estratégias para esse aluno se virar com aquelas ferramentas. Então, será que eu preciso ficar ali muito tempo ensinando sintaxe para os meus alunos lá na aula de língua portuguesa, ou como eles vão identificar as informações nas entrelinhas, os textos implícitos em um determinado parágrafo, que ele vai utilizar isso muito mais na vida. Então, a gente tem que pensar também nessas formações para que a gente possa efetivamente trazer para esse aluno o melhor proveito dessa vida em sociedade. E aí, quando a gente pega a matriz curricular dos novos ensinos, do novo ensino médio, né, nas diferentes escolas, cada escola tem a sua característica de matriz curricular seguindo o padrão base da BNCC. Mas quando a gente tem ali os itinerários formativos, as disciplinas de aprofundamento, eu posso investir nisso. E aí a gente tem ali momentos privilegiados para discutir essas questões com os alunos. Então, uma das disciplinas que a gente tem lá no nosso ensino médio do SESI, por exemplo, ela é chamada de Mentoria para o Futuro. Ela vai trazer esse tipo de conhecimento para os alunos. Esses dias eu assistindo umas aulas de Mentoria para o Futuro com os meus professores, eles estavam falando especificamente sobre investimentos. Investimentos a longo prazo. Bolsa de valores, tesouro direto, previdência privada, como a gente vai instruir os alunos para isso? Porque eles precisam pensar hoje nesse futuro que agora, na vida deles, parece muito distante. Mas daqui 5, 10, 15 anos que passa muito rápido, não vai ser nada distante. Então, o contextualizar a educação é isso. Eu posso ensinar ali as 4 operações básicas da matemática, mas eu posso utilizar esse mesmo conhecimento para as técnicas básicas de porcentagem, troco e o que ele vai usar na vida cotidiana. Então eu preciso efetivamente aproveitar o momento da escola para complexificar esse currículo e trazer para ele as ferramentas, né? E aí voltando lá na sua fala, Edu, para que eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara e tudo mais? Tem um professor que trabalha comigo, o professor Edson de matemática, que sempre, né, os alunos perguntam em matemática, poxa, para que eu vou usar isso na minha vida? Eu quero ir para a área de química, para que eu vou fazer isso? E aí ele costuma trazer a seguinte analogia, eu estou te dando uma caixa de ferramentas completas. Algumas vezes você vai utilizar a ferramenta A, B e C, enquanto o seu colega que está sentado na carteira ao lado vai utilizar apenas a B. Mas eu preciso trazer todas as ferramentas dessa caixa de ferramentas, todos esses alicates, todas essas chaves, porque você vai poder ter esse mundo de possibilidades. Isso que a escola traz pra gente. A escola apresenta a gente a esse mundo de possibilidades. A gente vai pegar essas ferramentas e vai criar a nossa trilha dentro desse mundo de possibilidades. E a administração, por exemplo, é uma coisa que eu me deparo muito, né? O aluno, por exemplo, vai fazer administração. Por que você está fazendo administração? Porque eu não sabia o que ia fazer da vida, né? Esse é um clássico também. Clássico. Aí eu falo, não, cara, não fala isso, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma coisa séria, né? E você falou da caixinha. A administração, você apresenta muitas ferramentas, marketing, finanças, RH, enfim, né, estratégia, tal. E às vezes o aluno fala, não, mas eu tô vendo um monte... Não, mas você tem que saber, é o que você falou, a caixa tá aqui. Se você vai para um lado, você vai usar essa. Se você vai para o outro, você tem que saber quais as ferramentas usar. Por exemplo, para apertar um parafuso, eu preciso de uma chave de fenda. É isso. Pronto, né? Se você tiver isso, você consegue atingir o objetivo. E eu acho que também a gente estava falando da questão do cara não ter a formação da vida, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a escola também, a gente se preocupa com a parte técnica e acaba esquecendo a formação da vida. Hoje eu tenho um negócio, né, que chama CFO Plus, que ajuda pequenos empresários na parte de finanças. Por quê? Finanças é muito complicado. As pessoas têm muita dificuldade em entender alguns conceitos de finanças que culpa nossa, pesquisadores e autores de livros, etc., que falam um linguajar muito complicado. Então eu brinco, às vezes eu falo assim, não, eu vou ensinar finanças para você, a finança do gueto, da quebrada. Que aí o cara consegue assimilar aquilo que ele está vendo ali na realidade dele com algo que é extremamente complexo.
Porque finanças é como você estava falando, o que é uma ação? Como é que eu explico? É super difícil você explicar para uma pessoa o que é uma ação. Né? Então, às vezes eu brinco, né? Pessoal, uma ação é um pedaço de papel de uma empresa, mas aí ele tem que ter uma noção de contabilidade. Né? Então, por exemplo, lá no CFO Plus, a gente ajuda o pessoal a não só a entender isso, mas aplicar tipo, de uma maneira que tem que ser simples, tem que ser básica para o pessoal poder fazer. Eu acho que também falta isso nós professores. Principalmente quando a gente vai chegando nesse nível de mestrado, a gente vai se distanciando do mercado, se distanciando das pessoas mais simples. E essa é uma crítica que eu me faço muito também. Como é que eu consigo explicar finanças para um cara que trabalha na padaria, por exemplo? Senão eu ia ter que correr no TikTok e pesquisar lá finanças. Não, e a minha preocupação, que assim, por exemplo, eu morro de, assim, hoje é meu primeiro dia de podcast, assim, para mim é um negócio complicadíssimo, assim, eu tô mostrando minha cara, falando e tal. Por quê? Porque eu já há muito tempo, imagina quantos anos eu já devia ter um canal de YouTube, já devia estar muito nisso aí. E eu mesmo falo, não, eu sou um cara tímido, eu não quero aparecer, né, aquele negócio todo. E aí, em várias conversas com professores, não tem jeito, Edu. Você vai ter que ter um canal lá para falar de alguma coisa, você vai ter que ter um blog, sei lá, ninguém mais lê blog, você vai ter que ter um TikTok, tal. E aí, acho que é isso que é legal. Você trazer o cara, porque assim, eu brinco, finanças é igual poesia. Ninguém lê. Ninguém quer saber. É um negócio que, tipo, né? Só o cara que gosta... Não, só o cara que gosta muito daquele negócio. Porque não é... Sabe? Tipo, o cara tem que gostar daquilo. Então, só que o complicado é que a finanças faz parte do dia a dia, do cotidiano da gente. É uma coisa que... do ensino médio... Na opinião de vocês, ajudou muito nisso, né? Muito, por exemplo, muito. É Moldando o Futuro o nome da matéria que você falou? Mentoria para o futuro. Isso. Porque eu vou tocar de novo do ponto do imposto de renda. Você só aprende por causa dos seus pais. Qual que é a diferença de crédito e débito? Pô, eu lembro até hoje, quando era pequeno, a gente aprendia a escrever cheque. Os professores podiam ter pensado, será que papel vai durar tanto tempo, sendo que já existe cartão? Vai usar cheque para o resto da vida? Por que não ensina para eles como é que funciona juros compostos, por exemplo? Então, juros compostos é uma questão que a gente estava falando de você pegar esse cara... que tem 15, 16 e explicar para ele a curva. Vamos ver se eu sou um bom professor agora. Os juros compostos, ele é uma, matematicamente falando, ele é uma exponencial. Então, vocês alunos do ensino médio, vocês estão aprendendo lá equação do segundo grau, exponencial, tal. A potência, né, quando você fala levar a potência, potencializar é jogar para frente. Você joga muito lá para frente. E isso vale tanto para o zero, porque às vezes o pessoal brinca. Por que eu pego 0,1, multiplico 0,1, dá 0,001, né? Porque você está potencializando o zero, está jogando depois da vírgula lá. E os juros compostos é a mesma coisa. Os juros compostos, ele é muito simples. Você ganha pouco hoje, ganha pouco. Você vai ganhar muito só muito tempo depois. O tempo, porque a equação é elevado ao n, elevada ao tempo. Então, assim, quanto mais tempo, mais dinheiro. Então, quando você explica isso para o jovem, mas tem que ser simples. Deixa eu te falar, essa é a equação. Você consegue entender que potência elevada a n só vai fazer efeito quando tiver muito n, 10, 15 anos? E você consegue entender que você é o cara que você tem mais tempo. Lembra do George Soros que a gente falou? Do Bill Gates, né? Esses caras, eles têm menos n. Então, você tem mais N. Então, se você não aplicar isso agora, e aí a minha crítica sobre, aí eu vou voltar de novo que eu me perdi, que é sobre exatamente o YouTube, o TikTok, etc. Tem uma influencer, Ana Carolina, eu acompanho ela falou uma vez que eu tinha esse preconceito, eu falava assim, esses caras só ficam fazendo piadinha, não tem nada de interessante. Aí a Luana falou assim, num podcast, falou... Se você tá vendo que só tem piadinha, é porque você só tá consumindo esse conteúdo. Então deve ter pessoas que estão falando coisas sérias, verdadeiras, etc. E nessa parte principalmente de finanças, como democratizou, então tem muita gente que fala muita abobrinha, mas a culpa é minha. Por me abster de ir lá e falar, não, vamos corrigir esse cara, vamos, né, etc. Então é exatamente esse ponto, né, de você vai ter que se envolver, não tem jeito. Você vai ter que tentar gerar conteúdo de qualidade, né? E assim, a minha bandeira é isso, tentar ao máximo pegar algo que vou chamar de chato, ou, sei lá,
Difícil. né? Enfim, não sei qual que é a palavra correta para isso, se tornar algo legal. É muito difícil fazer isso. E isso vale para todos, assim. Por exemplo, tem gente que não gosta de química, acha que química, isso aqui... Se o professor é legal, consegue trazer uma abordagem, né? Acho que a abordagem... Até estequiometria vira uma coisa simples e fácil de fazer. Não é verdade? Eu acho que esse é o nosso desafio como professor. E eu acho que também tem a questão da vida do aluno, né? Porque, assim, quando eu tava no fundamental, eu detestava português. No ensino médio, eu tive outra professora, eu comecei a gostar. Sou jornalista hoje. Eu vejo um erro de português na rua, eu quero me matar. Que tipo, é coisa do dia a dia, por exemplo, o A com crase, um A com H, há muito tempo. O cara põe um A, eu falo, cadê o Hzinho ali, sabe? Tipo, que dói, né? É, coisa do dia a dia, que tipo assim, aprende em sala de aula, mas não reforça pra vida. E pode ser essas questões do dia a dia. E muitas né? vezes esse aproximar do professor e do aluno, né? E você falou, lá no fundamental eu não gostava da minha professora, no médio eu passei a gostar. Não, era da matéria. Aí não. troquei, tive outra não, e... perfeito. Mas aí, essa aproximação também pode auxiliar bastante. Por isso que o professor ele tem que ser cada vez mais humano e entender as reações do aluno. E muitas vezes lá no seu ensino fundamental que você não gostava de língua portuguesa, porque a língua portuguesa naquele momento poderia não ser atrativa dentro das suas vivências ou muitas vezes pelas leituras que foram sugeridas. Porque nós somos da geração que lemos muito os clássicos. Aqueles clássicos que são um pouco mais pesados, que a gente fica ali tentando buscar... Misericórdia, Dostoiévski, né? A gente fica tentando buscar ali alguma referência e a gente não tem a referência daquele universo. Mas eles são super importantes. Mas eu tenho uma literatura que é muito mais atrelada à juventude hoje, que aproxima essa juventude. Então a gente tem muitos jovens leitores. Temos algumas pesquisas que trazem isso pra gente, que a juventude está lendo bastante. E graças aí a alguns incentivos, lendo diferentes tipos de materiais das diferentes áreas da literatura, mas não deixando de consumir também os clássicos que têm a sua importância histórica. Então, muitas vezes, o professor desmistificar esses conteúdos que são mais difíceis, que são um pouco tangíveis e deixar tudo um pouco mais prático, auxilia bastante. E aí, voltando na sua pergunta anterior, né, sobre essa reforma do ensino médio, a reforma do ensino médio ela trouxe muitos desafios, mas ela trouxe muitos ganhos também, porque a gente deu para esses estudantes uma das coisas que há muito tempo a gente não tinha dado, liberdade de escolha. Então, os estudantes eles podem escolher itinerários, eles podem escolher as disciplinas eletivas, eles podem escolher as disciplinas de aprofundamento, e isso faz com que ele consiga moldar o próprio futuro. E aí, numa sala heterogênea, eu vou ter 32, 33, 35, 40 currículos distintos, feitos especificamente para aquele estudante, e não mais uma formação, como a raiz da palavra traz, de colocada na forma. Todos nós passamos por essa formação que foi colocada em uma forma. Alguém criou essa forma, padrão, e a gente teve que se encaixar nela. Hoje o estudante ele tem uma liberdade de moldar essa forma junto com a escola e junto com o professor. Isso traz para ele uma autonomia que é um grito da juventude. A juventude grita por autonomia. É e muito legal, né? Você poder escolher, né? Sim. Às vezes... Eu mesmo na faculdade, né, eu fiz administração na Metodista, aí tinha as matérias eletivas. E como eu sou um músico, né, por exemplo, tinha lá uma matéria eletiva. Música, não sei o que, vou fazer essa matéria aqui, sabe? É legal quando você tem a oportunidade de você escolher a gente né? vivenciou isso só no ensino superior. Hoje eles podem vivenciar isso que é bacana. na educação nem, básica. nem sempre também, né? Eu fiz jornalismo na Meto. As matérias que eu fazia, as que estavam, sabe, lá. Isso, na época que eu fiz tinha só eletiva, né? Mas era o máximo que na dava minha pra época fazer. de biologia na Meto, eu tive eletiva também, fiz até teatro como eletiva. Legal. A minha é que eu peguei a pandemia, né? Verdade. Infelizmente. Mas a eletiva, ela, tipo, também, ela não, vamos dizer, ela não faz muita diferença pro Influencia currículo, muito, assim, que eu lógico. quero dizer assim, se você fez ou não fez, não interessa, mas eu achei uma sacada legal da universidade de falar, não, vamos colocar algo a mais, diferente, pra você moldar. Agora, no ensino médio, eu senti muita falta disso, faltava, né? Uma coisa que o Heitor comentou, Claro. que eu falei do português, falar, talvez a matéria da época você não gostava. Eu percebi muito isso com biologia. Pô, na época de criança, biologia você aprende todos os animais. Biologia é tão Eu legal, tinha aqueles não fala atlas. isso com um biólogo, Sabe poxa aqueles- vida, é o aqueles melhor atlas conteúdo que a cheios gente de- tem. Pô, Atlas com toda a descrição de todo bicho eu adorava. Aí chega no ensino médio, tem aula de Mendel. Genética, Eu fui mal demais. quadro de Punnett, primeira e segunda lei, E codominância, eu gostava. coevolução, delícia. Eu gostava, mas eu não conseguia Amo. pegar o negócio ali, entendeu? Não ia assim. Porque é uma parte da biologia que ela é muito mais analítica e muito mais focada na matemática biológica. Então você precisa realmente ter um raciocínio lógico interpretativo
E a genética, ela é, assim como a matemática, treino. Você precisa pegar ali os diferentes exercícios da genética e se debruçar neles, porque eles são realmente complexos. E aí você precisa ter essa habilidade de olhar para um problema, retirar desse problema as vertentes e, a partir dessas vertentes, viajar nas diferentes possibilidades. E aí jogar esse tempo ali, muitas vezes, de 3, 4, 5, 10 gerações para frente. Você já deu aula para fundamental também ou não? Eu dei aula de primeiro ano do ensino fundamental até pós-graduação. Passei por todos os níveis já. Então você já pediu para ver Osmose Jones ou não? Já pedi para eles verem Osmose Jones, já pedi para eles verem o filme Evolução, que também é clássico pra gente trabalhar um pouquinho de cladogênese. Os é muito legal esse desenho, né? Não, e você sabe que, pegando esse gancho que você estava falando, de você poder colocar o leigo, né, na jogada ali, de ele entender, essa parte de você pegar, entender alguma coisa que é complicado em poucas palavras. Isso acontece, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Na cozinha, eu acho que ela é super, sei lá, democrática nesse aspecto. Porque muitas das vezes o cozinheiro está fazendo processos químicos, ele está fazendo processos uma reação físicos, de Maillard, por exemplo. Isso, e aí é intuitivo ali. Ele fala, não, eu vou pegar aqui, vou colocar a água na farinha, vou deixar de um dia para o outro fermentando. Biologia. Perfeito. Não é verdade? Então eu acho muito legal. Eu gosto de cozinhar, eu estudo bastante. Eu falo, nossa, isso aqui é maravilhoso. Porque não existe, apesar de ter escolas culinárias, mas não existe aquele... Porque é intuitivo, assim, é uma senhorinha lá na Itália, ela faz, aí você fala, mas por que você faz isso? Ah, não sei, eu aprendi assim e tal. Você tem que obedecer a essa regrinha de fermentação do pão, não sei o que lá, pra ficar bom. E eu acho muito legal, sabe? Isso vem muito de geração, né? Porque minha avó brinca que, tipo assim, ela fazia uma fornalha de alguma coisa e tirou do óleo e botou pra secar. Ela fala que você não podia pegar o que tava na tigela de fora, senão o óleo da panela ia secar. Eu falei, vó, qual é o sentido disso? Não importa, minha mãe ensinou. Aí minha mãe falava, minha mãe ensinou. Eu falei, pô, então é a regra, tá aí, né? O conhecimento que vem aí do senso comum. Mas ele pode ser usado. Eu preciso desse senso comum para atingir a complexidade. Ele não pode ser deixado de lado. Tanto é que a gente tem as pesquisas etnográficas, por exemplo, se a gente pega aí dentro da área de ciências biológicas, a etnobiologia, a etnobotânica, a etnofarmacologia, eu posso olhar para povos tradicionais, como eles utilizam as plantas para favor da saúde, e a partir disso eu consigo descobrir princípios ativos de medicamentos que a gente usa hoje. Então foi assim, por exemplo, que a gente descobriu Novalgina. Novalgina é um medicamento para dor que a base dele vem de uma planta com o mesmo nome popular que era utilizado pelos nativos americanos. A penicilina é daqui também, não é? Penicilina, da cobra, não foi? Penicilina não, penicilina fungo da casca da laranja. Fungo. Eu acho que, se não me engano, o cara tomou uma picada de uma cobra, ele descobriu que não tinha uma história assim? Tem algumas, mas quando a gente fala especificamente da penicilina, a gente está falando dos produtos que o fungo da laranja, o bolor da laranja, consegue fazer para se defender de outras bactérias. Isso é bem legal. Tá vendo? Estudar é bom. Pessoal... E salve o caso do cataclisma lá, salva a humanidade, né? Pessoal, eu não quero ser estraga prazeres assim, mas a gente tá chegando no fim, infelizmente, mas tá muito legal esse episódio, muito obrigado por terem topado estar aqui com a gente. Mas antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, pros dois. Aí pode responder cada um na sua hora. Se vocês pudessem voltar ao passado, quando vocês estavam prestes a prestar o vestibular, qual conselho vocês dariam a si mesmo? Calma. Vai dar tudo certo, você está preparado, segura essa ansiedade e vai. Eu diria nessa linha também. Fica tranquilo, você tem tempo, você tem inteligência. Às vezes a gente não consegue assimilar tudo naquele momento, mas o conhecimento é legal porque em algum momento você vai entender aquilo que você não está entendendo. E fica tranquilo. Lembre-se que você tem o maior ativo que muitas pessoas não têm, que é o tempo. Então, não tenha pressa. E na estrutura do medo, se está com medo, vai com ele mesmo. Ele é bom para sobrevivência. Incrível. Pô, muito obrigado, então, por terem participado aqui com a gente. Obrigado a BC Off, né, por cederem o espaço para a gente poder estar fazendo esse podcast. E é isso. Nos vemos no próximo programa. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Tchau. FSA em ação.